Bom dia, a paz do Senhor Jesus a todos vocês que acompanham este canal. Hoje é domingo, domingo é dia de aula, né? Nós vamos então para a nossa aula de número 15, né? Aula de número 15 no dia de hoje. Hoje eu estarei postando aí duas aulas no YouTube, tá? Se você me acompanha somente pelo canal do YouTube, estarei colocando duas aulas hoje. E se você aí acompanha as aulas ao vivo pelo meu Facebook, a primeira aula é ao meio-dia e a segunda aula às 17 horas, às 5 horas da tarde, amém? Vamos começar então a nossa aula de número 15, né? Na aula passada, na aula de número 14, nós terminamos falando sobre Lia, né? Na aula passada, né? A última coisa que nós vimos foi que Deus viu que Lia era desprezada e abençoou Lia, abrindo de Lia para que ela pudesse aí ter vários filhos, né? Quando Deus viu que Lia era desprezada pelo próprio marido, né? Que ressalta aí este fato de que Jacó amava Raquel, né? Muito mais do que amava Lia, e isso ele demonstrava através de atitudes e palavras. Quando Deus vê que Lia era desprezada, Lia então dá filhos para Lia. Por que Deus dá filhos para Lia, né? Por quê? Porque naquele tempo a maior bênção que uma mulher poderia ter era gerar filhos. Quantos mais filhos essa mulher tivesse, mais abençoada ela seria. Naquele tempo era assim, né? Então Deus vem e abençoa Lia, né? Dando aí um filho para ela, tá? Então, foi a última coisa que nós vimos na aula passada, na aula de número 14, tá? Acabou a aula passada, né? Ela tinha gerado alguns filhos já, tá bom? E hoje nós vamos para a aula de número 15, tá? Na aula de número 15, vamos ver aí então que Raquel não gerava filhos, né? E num ato aí, digamos assim, meio desesperado, ela toma aí algumas atitudes que prejudicariam a sua família. Por que prejudicariam a sua família? Por quê? Porque ela era a esposa mais amada e para isso ela não foi suficiente, ela queria ter um filho, né? E isso faz com que ela tome uma atitude que vai prejudicar a família dela, tá? Nós vamos ver isto nesta aula, na aula de número 15, tá? Que começa agora. Vai aí a um lugar tranquilo, a um lugar que você pode estudar a palavra de Deus. Pega aí a sua Bíblia, pega aí o seu caderno, a sua caneta e o seu lápis e vem comigo para a aula de número 15, amém? Gênesis capítulo de número 30, a partir do verso 1, vamos começar a nossa aula neste domingo, amém? Vamos lá. Gênesis capítulo de número 30, o verso 1 diz assim, ó: E vendo Raquel que não gerava filhos a Jacó, Raquel teve inveja de sua irmã e disse a Jacó: Dá-me filhos, ou eu morrerei. Versículo 2: E se acendeu a ira de Jacó contra Raquel, e ele disse: Estou eu no lugar de Deus, que de ti reteve o fruto do teu útero? E ela disse: Eis a minha serva Bila, entra nela, e ela gerará sobre os meus joelhos, para que eu também possa ter filhos por meio dela. Versículo 4: E ela deu sua serva Bila a ele por mulher. E Jacó entrou nela, e Bila concebeu e gerou um filho a Jacó. Versículo 6. E Raquel disse: Deus me julgou e também ouviu a minha voz e me deu um filho. Por isso ela chamou seu nome. Versículo 7. E Bila, serva de Raquel, concebeu novamente e gerou o segundo filho a Jacó. E Raquel disse: Com grandes lutas eu tenho lutado com minha irmã e eu prevaleci. E ela chamou seu nome Naphtali. Para um pouquinho aqui no verso de número 8 de Gênesis 30, tá?
nós temos que ressaltar algumas coisas importantes aqui. Primeiro, o capítulo se inicia falando que Raquel teve inveja de sua irmã, ou seja, mesmo ela sendo a esposa amada, a esposa que Jacó mais amava profundamente, isso não era suficiente. Quando ela vê que a sua irmã começou a gerar filhos e gerou um filho atrás do outro, ela sentiu inveja de sua irmã, e neste sentimento, ou seja, ela deixou este sentimento dominar a sua vida. E quando esse sentimento dominou a sua vida, ela tomou uma atitude insensata, que foi quando ela pegou a sua serva e deu ao seu marido. Ou seja, ela já não era mais a única esposa além de sua irmã. Ou seja, ela acaba cedendo, de certo modo, esta igualdade à sua serva, quando ela dá o seu marido à sua serva para que ela possa ter filhos através da sua serva. E Jacó então concorda com esta atitude que Raquel faz, e ele pega e então tem aí relações com a sua serva, e então ela tem aí um filho e depois tem outro filho, né? E Raquel, ela vê a atitude dela como se Deus estivesse abençoando ela, tá? Mas é interessante que a extrema infelicidade de Raquel criou sérias tensões no seu casamento e na sua família. Por quê? Porque ela criou esta rivalidade entre, eu preciso ser mais do que a minha irmã, eu preciso ter mais filhos que ela, eu preciso mais que ela. E quando a inveja entrou e ela deixou a inveja dominar o seu coração e agiu debaixo deste sentimento, grandes coisas ruins aconteceram no casamento e na família dela, tá? E é interessante que ela pega e fala que ela precisa de filhos, senão ela morreria. Ou seja, o amor de seu marido não era suficiente, tanto que ela começou a culpar o marido. E Jacó olhou para ela e disse, por acaso estou eu no lugar de Deus que tirou de você esta dávida? Ou seja, Jacó pega e fala, eu não posso fazer nada, quem pode fazer alguma coisa é Deus. Jacó, ele pega e fala para Raquel, fala, querida, você precisa entender que esse problema que você tem, quem pode resolver é Deus, eu não posso fazer nada. Mas em vez de Raquel ouvir o que Jacó está dizendo, quando ele fala que somente Deus pode ajudá-la, em vez dela pegar e recorrer a Deus, o que Raquel faz? Ela então toma uma atitude por ela mesma. Em nenhum momento ela orou, em nenhum momento ela foi ver o que era da vontade de Deus, o que ela estava fazendo de errado. Não, em nenhum momento ela fez isso. Ela simplesmente pegou, tomou a atitude que ela achou a certa e aconteceu tudo o que aconteceu. A primeira coisa que nós podemos aprender aqui é que nós não podemos nos deixar ser dominados pelos nossos sentimentos, tá? Os sentimentos, eles não podem guiar a nossa vida. É por isso que a palavra fala, ireis, mas não pequeis, porque o pecado não está em você ficar nervoso, o pecado está em você agir sobre a ira. Entende? Então esta é a diferença. O problema é que nós estamos tão dominados pelos nossos sentimentos que nós então acabamos agindo sobre a ira. Nós estamos frustrados e nessa frustração nós agimos mediante a esta frustração. Por exemplo, alguém veio e me magoou e fez alguma coisa, e em vez de eu orar, começar a conversar com Deus para que Ele tenha misericórdia de mim e tenha misericórdia também desta pessoa, uma vez que nenhum de nós não merecemos nada, uma vez que todos nós somos salvos pela graça, entender que eu não mereço, ela não merece, ninguém merece o amor de Deus, e todos nós temos este amor se nós o aceitarmos. Nós deixamos esse desprezo, né? Essa tristeza entrar no nosso coração e guiar a nossa vida, e nós começamos a agir mediante esta tristeza. Nós começamos então a nos afastar das pessoas. Nós começamos a talvez falar mal, e isso nós vamos plantando
coisas ruins, você começa a plantar a solidão, você começa a plantar o isolamento, você começa a plantar a mentira. E querido, mais cedo ou mais tarde você vai colher, querido. Então nós não podemos culpar a Deus. A primeira coisa aqui que nós precisamos aprender com esta atitude insensata de Raquel é que os nossos sentimentos não podem nos dominar. Nós não podemos deixar os sentimentos nos dominar, senão nós vamos tomar várias atitudes erradas, assim como Raquel aqui tomou, amém? Então, que nós possamos aprender aí nesta primeira parada que nós fazemos aqui no nosso estudo, tá? Vamos então continuando ao nosso estudo. Nós paramos no verso 8, vamos então ao verso 9. Vamos ver do verso 9 até o verso 13, tá? Vamos lá. Verso 9. Vendo Lia que ela tinha parado de gerar, ela tomou sua serva Zilpa e a deu a Jacó por mulher. E Zilpa, serva de Lia, gerou um filho a Jacó. E Lia disse: vem uma tropa. E ela chamou seu nome Gade. E Zilpa, serva de Lia, gerou a Jacó um segundo filho. E Lia disse: eu sou feliz, pois as filhas me chamarão abençoada. E ela chamou o seu nome Aser. É interessante que Lia faz a mesma coisa que Raquel fez. Eu preciso parar aqui para falar sobre isso. A Raquel, ela criou esta competição, ela começou a sentir inveja da sua irmã, então Raquel cria uma competição de que eu preciso ter mais filhos do que a minha irmã Lia. Então Raquel vai e dá sua serva para que ela pudesse então alcançar a sua irmã e ter mais filhos que ela. E aí a sua irmã, quando viu que Raquel estava sendo mãe, né, estava gerando filhos através aí da sua serva, Lia faz a mesma coisa. Lia então pega e faz a mesma coisa que Raquel fez. O que nós podemos aprender com esta atitude de Lia? O que nós podemos aprender é que tem muitas pessoas que estão olhando para mim e para a sua vida. Há várias pessoas que vão fazer o que nós estamos fazendo. Querido, se você me conhece, uma frase que eu falo muito é que nós somos a Bíblia que o mundo lê, querido. Tem gente que nunca vai entrar em uma igreja, mas quando você fala que é cristão, ele vai olhar minuciosamente para a sua vida. E vai olhar para você, a sua vida pode ser um espelho para alguém. Então a sua atitude precisa ser uma atitude voltada para a vontade de Deus. Porque se a sua atitude não for voltada para a vontade de Deus, querido, aquela pessoa que está olhando para mim, que está olhando para você, quando nós tomarmos esta atitude errada, ela vai pelo mesmo caminho, ela também vai tomar uma atitude errada. Assim como Lia fez. Lia viu que Raquel fez e fez a mesma coisa. Raquel influenciou a sua irmã a fazer a mesma coisa. Quem dera que esta influência pudesse ser uma influência positiva, mas infelizmente foi mais uma atitude errada, tá? Vamos então seguindo ao nosso estudo. Gênesis capítulo de número 30, o verso agora é o verso 14, tá? Nós vamos ler do 14 até o verso de número 21, tá? Vamos ver então o que acontece a seguir, né? Depois que Raquel vem e dá sua serva, e a sua serva tem 2 filhos, Lia então vem e faz a mesma coisa, também dá a sua serva a Jacó, e essa serva também dá a ele mais 2 filhos. Vamos ver então o que acontece com a família de Jacó a seguir, amém? Verso de número 14 de Gênesis 30, vamos lá. E Rúben foi nos dias da colheita de trigo e encontrou mandrágoras no campo e as trouxe a sua mãe Lia. Então Raquel disse a Lia: dá-me, rogo-te, das mandrágoras de teu filho. E ela disse: seria pequena coisa que tomaste o meu marido? Agora tomarias também as mandrágoras de meu filho? E Raquel disse: ele poderá deitar-se contigo esta noite pelas mandrágoras de teu filho. E veio do campo à tarde, e Lia foi ao seu encontro e disse: tu deves entrar a mim, porque certamente eu te aluguei pelas mandrágoras de meu filho. E ele se deitou com ela naquela noite. E Deus ouviu a Lia, e ela concebeu e gerou a Jacó o 5º filho. Verso 18. E Lia disse: Deus me deu o meu pagamento, porque eu dei minha serva a meu marido. E ela chamou seu nome Isacar. Verso 19. E Lia concebeu novamente e gerou a Jacó o 6º filho.
Elia disse: Deus me dotou com boa dádiva. Agora o meu marido habitará comigo, porque lhe gerei 6 filhos. E ela chamou o seu nome Zebulon. E depois, verso 21, e depois ela gerou uma filha e chamou seu nome Diná. Para aqui no verso de número 21. A primeira coisa que eu preciso dizer é que nós vemos que a família de Jacó está aumentando, né? Esses versículos mostram, né, que a família de Jacó estava aumentando. Nasceu aí o 5º filho, nasceu o 6º filho e nasceu também a sua filha, tá? Uma coisa que eu preciso ressaltar aqui é que Raquel, ela pega e vende o seu marido à sua irmã, ou seja, as duas eram esposas, mas como Jacó amava mais a Raquel, era nítido que a preferência de Jacó era por Raquel. Então, quando Rubem, né, chega do campo, né, e traz aí algumas frutas, aí traz aí algumas coisas para que a sua mãe pudesse comer, né? Quando Raquel vê aquilo que Rubem trouxe, Raquel quer, perdão. E quando Raquel chega até Lia e pede aquilo para que ela pudesse comer também, Lia então vai e negocia. É interessante que nós vemos aqui uma consequência da rivalidade que foi criada pela própria irmã. Lá atrás, quando Raquel inveja sua irmã e cria essa competição, ela cria uma rivalidade. E essa rivalidade entre as irmãs, pelo amor do seu marido e também para ver qual das duas tem mais filhos, essa rivalidade acarreta aí um sentimento ruim. E prova disto é de que uma simples coisa virou uma coisa difícil. Ou seja, um simples ato dela querer aí uma fruta, dela querer aí algo para ela comer que o filho da sua irmã trouxe, ela não poderia. Por quê? Porque esta rivalidade foi criada. Então, quando você cria esta rivalidade, nada de bom acontece. É por isso que a palavra fala: no que depender de vós, tende paz com todos. Porque pensa comigo, querido, se Raquel, em vez de invejar a sua irmã, se ela, em vez de querer ter mais filhos do que a sua irmã, tentasse entender aí ela e tentasse fazer as pazes, se ela chegasse e pedisse, a sua irmã certamente daria. Se você tivesse a paz, se ela tivesse a paz com a sua irmã, ela teria ganho. Ela não precisaria ter negociado o seu marido com a sua própria irmã. Da mesma maneira, é por isso que a palavra fala que nós precisamos ter paz com todos. Porque, querido, se eu não tiver paz, aquele irmão que pode me ajudar, como que ele vai me ajudar se eu não tenho paz com ele? Entende? Se eu não amo ele, se eu não tenho aquela intimidade com ele, vai ser muito difícil dele chegar até a mim e me ajudar. Quando eu chegar e pedir ajuda, esse ressentimento da rivalidade que eu criei, do sentimento ruim que eu plantei, vai interferir diretamente. E aí eu não vou poder ser aí ajudado por ele. Talvez eu não vou ser abençoado. Por quê? Porque eu não tenho a paz com aquele irmão. Então, querido, é por isso que a palavra fala: no que depender de vós, tende paz com todos. É por isso que nós precisamos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Amém? Para que nós possamos aí ter aí uma boa relação com todos nós, com todo mundo, tá? Nós paramos aí no verso de número 21, quando nasceu aí, né, o 5º e o 6º filho de Jacó e também a sua filha, a Diná, tá? Vamos continuar o nosso estudo de Gênesis 30, vamos ao verso de número 22. Verso de número 22 diz assim, ó: e Deus se lembrou de Raquel, e Deus a ouviu e abriu o seu útero. E ela concebeu e gerou um filho, e disse: Deus removeu a minha vergonha. E ela chamou o seu nome José, e disse: o Senhor me acrescentará outro filho. Para aqui rapidinho. É interessante que nestes 3 versos, né, 22, 23 e 24, é a terceira vez
que Deus fala que lembra de alguém. É a terceira vez na palavra que fala que Deus lembra de alguém. Deus lembrou de Raquel e abriu aí o seu útero. E é interessante que assim que Raquel ela pega e tem o seu filho, né, o seu primeiro filho, né, dá o nome aí de José, ela já libera a palavra no verso de número 24. Ela libera a palavra no final dizendo que o Senhor acrescentaria a ela outro filho. É muito importante que ela reconheceu, querido, que quem deu o filho para ela foi Deus. Ela reconheceu, agradeceu a Deus e já liberou a palavra. Ela falou: o Senhor me acrescentará outro filho, tá? Nós então vemos aí que Deus abençoou Raquel, e Raquel então agradece a Deus, mas também já libera uma palavra de poder aí, já libera uma palavra dizendo que Deus acrescentaria a ela outro filho, tá? No verso então de número 25, vamos lá, continuando o nosso estudo, vamos aí ao verso de número 25 até o final, tá? Porque vai nos mostrar agora o que acontece com Jacó e a família dele agora que ele vai ter aí todos os filhos, né? Vai mostrar o nascimento, né, do próximo filho, tá? E então vai nos mostrar qual foi o destino a partir daí, agora que Jacó tem aí todos os seus 12 filhos, tem aí as suas esposas e as suas concubinas, mas ele continuava morando na casa de Labão. Então vai nos mostrar para onde a família de Jacó vai, se ele continua com Labão ou se ele vai para algum outro lugar. É isso que nós vamos ver agora, tá? Verso de número 25 diz assim a palavra de Deus, ó. E aconteceu que, quando Raquel gerou José, Jacó disse a Labão: envia-me para que eu possa ir ao meu próprio lugar e à minha terra. Dá-me minhas mulheres e meus filhos pelos quais eu te servi, e deixa-me ir, pois tu sabes o serviço que eu tenho feito a ti. 27. E Labão lhe disse: peço-te, se encontrei favor aos teus olhos, fica, pois eu tenho aprendido por experiência que o Senhor me abençoou por tua causa. E ele disse: determina o teu salário e eu o darei. E ele lhe disse: tu sabes como eu te servi e como teu gado estava comigo. Verso 30. Porque era pouco o que tinhas antes da minha vinda, e agora cresceu para uma multidão. E o Senhor te abençoou desde a minha vinda. E agora, quando deverei prover também para a minha casa? E ele disse: o que te darei? E Jacó disse: tu não me darás nada, se fizeres esta coisa por mim. Eu alimentarei e guardarei o teu rebanho novamente. Passarei por todo o teu rebanho hoje, removendo dele todo o gado salpicado e malhado, e todos os marrons entre as ovelhas, e o salpicado e malhado entre as cabras, e de tais será o meu salário. Assim a minha justiça responderá por mim no tempo vindouro. Quando vieres ver o meu salário diante da tua face, todo o que não for salpicado ou malhado entre as cabras e marrom entre as ovelhas, isto será contado como fruto comigo. 34. E Labão disse: eis que possa ser conforme a tua palavra. Para aqui no 34 um pouquinho para que nós possamos ressaltar algumas coisas. Primeiro, Jacó então, quando ele vê que a sua família está crescendo, ele vê que ele chega até Labão para que Labão aí liberasse, para que Labão deixasse Jacó partir, né, para que Jacó pudesse pegar as suas esposas, né, as suas esposas, os seus filhos, né, o seu gado que ele conquistou ao longo desses 20 anos que ele esteve ali com Labão, para que ele pudesse então procurar uma morada, para que ele pudesse procurar um lugar somente para ele e para a sua família. Labão então, quando ouve que Jacó quer ir embora, Labão então pede para que Jacó fique. Por quê? Porque Labão reconheceu que Jacó era um homem abençoado. Labão ele reconhece que Jacó é um homem abençoado de tal forma que é nítido que os bens que Labão tem cresceram exponencialmente por causa de Jacó, porque Deus estava com Jacó e Jacó estava ali.
Então ele reconhece isso e pede para que Jacó continue com ele. Mas Jacó ele pega e fala, não, eu preciso ir. Então Jacó pega e faz aí um acordo, faz aí um pacto, digamos assim, com Labão. Ele fala, novamente eu cuidarei do seu gado e novamente então nós vamos escolher, as ovelhas que forem assim, assim, assim são minhas, as ovelhas que forem assim, assim, assim são suas. As cabras que forem assim são minhas e as cabras que forem assim são suas. Então, novamente eu vou entrar, passar pelo o seu gado, olhando, separando o que é meu e o que é seu, para que eu possa ir, tá? É isso que ele está falando. E quando ele fala, minha justiça responderá por mim no tempo vindouro, ele está falando, eu vou ficar aqui mais algum tempo, né, cuidando aí do seu gado, né, separando aí aquilo que é meu e aquilo que é seu, e futuramente a minha justiça responderá por mim. Ou seja, aquilo que nascer e que será meu vai mostrar que eu sou um homem justo, que Deus é comigo. É isso que ele está querendo dizer, tá? Vamos então voltando ao versículo de número 35, tá? Que Labão no 34 ele concorda e fala, seja conforme a sua palavra. Ou seja, Labão ele pega e fala, tudo bem então, se você quer fazer assim, vamos então fazer assim. Vamos ver o que aconteceu, verso de número 35. E ele separou naquele dia os bodes dos que eram listrados e malhados, e todas as cabras que eram salpicadas e malhadas, e tudo que tinha algum branco, e tudo que era marrom entre as ovelhas, e os deu nas mãos de seus filhos. Verso 36. E ele estabeleceu 3 dias de jornada entre si e Jacó, e Jacó alimentava o restante dos rebanhos de Labão. E Jacó tomou para si varas verdes de álamo e de aveleira e de castanheiro, e descansou nelas iscas brancas, e fez parecer o branco que estava nas varas. E colocou as varas que havia descansado diante do rebanho, nos coxos e nos bebedouros, aonde os rebanhos vinham para beber, para que concebessem quando viessem para beber. E os rebanhos concebiam diante das varas e davam crias listradas, salpicadas e malhadas. E Jacó separou os cordeiros e colocou as faces do rebanho para os listrados, e todos os marrons no rebanho de Labão. E ele separou seus próprios rebanhos, e não os colocou entre os rebanhos de Labão. E aconteceu que, quando um rebanho forte concebia, Jacó colocava as varas diante dos olhos de rebanho nos bebedouros, para que eles pudessem conceber as varas. Isso que nós estamos lendo, tá? A gente parou aí no verso 41. Talvez você não está entendendo o que nós estamos lendo aqui nesses versículos, tá? Então eu vou explicar rapidamente, depois eu continuo a leitura. Isso que nós estamos lendo, querido, é a estratégia que Jacó encontrou para que o rebanho dele pudesse aumentar. Já que salpicados e malhados eram dele e brancos não, o que ele fez? Ele pegou uma estratégia para que, quando essas ovelhas concebessem, elas concebessem ovelhas listradas, salpicadas e malhadas, desta maneira crescendo aí o seu rebanho. Ou seja, ele pegou e criou aí uma estratégia para que o rebanho dele pudesse aumentar, tá? É isso que nós estamos lendo, a estratégia que Jacó teve e colocou em prática para que o rebanho dele pudesse aumentar, tá bom? Vamos lá, 42, verso 42, continuando a nossa leitura. Mas quando o rebanho era fraco, ele não os colocava. Assim, os fracos eram de Labão e os fortes de Jacó. E o homem cresceu grandemente e possuía muitos rebanhos e servos e servas e camelos e jumentos. Terminou aqui o capítulo 30. Antes de nós iniciarmos o capítulo 31, há algumas coisas que eu preciso falar. Primeiro, Jacó agora com 12 filhos e praticamente 4 esposas, né? 2 esposas e 2 concubinas, todas as 4 tinham filhos dele, tá? Começa então o processo de emancipação, digamos assim, né? Saindo da casa de Labão. Ele fez então um acordo para que ele pudesse sair de lá abençoado. Nós vimos que ele então fez um acordo, já que Labão queria que ele ficasse, mas ele não quis ficar. Então ele propõe um acordo para Labão, Labão aceita esse acordo e ele cria uma estratégia para que, mediante ao acordo que ele e Labão fizessem, ele pudesse ser beneficiado.
beneficiado de tal modo que o rebanho dele pudesse crescer muito, tá? Então, é isso o que nós vimos até o capítulo de número 30, tá? O capítulo de número 31, que nós vamos ver a seguir, nós vamos ver então o que aconteceu quando Labão e os seus filhos viram que Jacó foi poderosamente abençoado, porque a palavra fala no verso 43 do capítulo 30, se encerra o capítulo falando que o homem cresceu grandemente e possuía muitos rebanhos e servos e servas e camelos e jumentos. Então fala que ele cresceu grandemente, que ele se tornou muito poderoso. Então nós vamos ver no capítulo de número 31 o que Labão ele faz, que atitude ele toma, qual foi a reação da família de Labão quando vê que o acordo que os dois fizeram beneficiou muito mais Jacó do que ele mesmo, do que Labão, ou seja, Jacó cresceu muito mais do que Labão. Nós vamos ver aí a reação de Labão e da sua família no capítulo de número 31, tá? Vamos então ao capítulo de número 31 de Gênesis, continuando o nosso estudo da palavra de Deus. Hoje nós começamos aí no livro de Gênesis, então vamos começando o capítulo de número 31, amém? Pega aí, vai tomar uma água se você quiser, para que a gente possa continuar. Vamos lá, capítulo de número 31, o verso 1 diz assim no livro de Gênesis: E ele ouviu as palavras dos filhos de Labão, dizendo: Jacó tomou tudo que era de nosso pai, e do que era do nosso pai ele obteve toda a sua glória. Já viu o semblante de Labão, e eis que não era para com ele como antes. E o Senhor disse a Jacó: Volta à terra de teus pais e à tua parentela, e eu serei contigo. Para aqui no verso 3. Então, o sucesso de Jacó, né, criou aí um ressentimento, né, e uma inveja dos filhos de Labão para com Jacó. Os filhos viram que eles não teriam praticamente herança nenhuma, que Jacó tinha tomado tudo o que era do pai deles, né? E é interessante que, de modo que até mesmo Labão já não tratava Jacó da mesma maneira. Por que fala e ressalta, né, que Labão mudou aí? O semblante de Labão mudou. Por quê? Porque lá atrás Labão reconheceu que quem estava abençoando Jacó era Deus. Labão já tinha reconhecido que era Deus que estava abençoando Jacó. Só que ele ficou tão frustrado, ele ficou tão ressentido quando ele vê a diferença de poder, digamos assim, de posses entre ele e Jacó, que até mesmo ele mudou o seu semblante e não era mais o mesmo com Jacó, tá? É por isso que é isso que a palavra ressalta, é isso que quer dizer, tá bom? Vamos então ao verso de número 4 até o verso de número 16. Aonde Jacó apresenta aí às suas esposas as razões para que eles pudessem mudar, porque Deus ele visita Jacó, fala: olha, tá na hora de você aí voltar, né, à terra dos seus parentes, né, tá na hora de você voltar e eu serei contigo. Então, quando pega e Deus fala isso, que Jacó precisava voltar, então, e Jacó vê que realmente era a hora de sair de lá, porque Labão tinha mudado, Labão já não era mais o mesmo para com ele, os filhos de Labão estavam começando a se irar porque viam todas as posses que Jacó tinha e obteve quando ele estava ali. Então Jacó vai e procura as suas esposas e apresenta às suas esposas as razões pelas quais eles deveriam mudar, pelas quais eles deveriam aí sair desta terra, né, e voltar para a terra dos seus antepassados, tá? Vamos então ao verso de número 4, diz assim a palavra de Deus, ó. E Jacó
E Jacó enviou e chamou Raquel e Lia para o campo, para o seu rebanho. Verso 5, ele lhes disse: eu vejo o semblante do vosso pai, para que não é para comigo como antes, mas o Deus de meu pai tem estado comigo. Jacó reconhece que Deus é que está sustentando ele, que tudo que ele tem é de Deus. Amém? Vamos lá, continuando, verso 6. E vós sabeis que todas as minhas forças eu tenho servido a vosso pai, e o vosso pai me enganou e mudou meu salário 10 vezes. Deus, porém, não lhe permitiu ferir-me. Se ele dizia, os salpicados serão teu salário, então todo o rebanho dava crias salpicadas. E se ele dizia, os listrados serão teu salário, então todo o rebanho dava cria listradas. Então Deus tomou o rebanho do vosso pai e tem dado a mim. No verso 9, é interessante que Jacó mais uma vez ressalta que quem abençoou ele foi Deus, que foi Deus que abençoou, foi Deus que tirou todas as posses de Labão